Meu querido irmão, estamos começando aí nosso estudo sobre temperamentos transformados, uma série que ministrei na igreja onde eu sirvo o Senhor. Espero que você goste. Jesus pode te usar, pode transformar a sua vida. O seu temperamento é a sua personalidade. Esse estudo é baseado no livro do pastor Tim LaHaye, o melhor livro sobre temperamentos e transformados pelo Espírito. Você é meu convidado a navegar, a viajar nessa série de 4 estudos. Seja bem-vindo. Ok? Atos capítulo 9, pode colocar para mim. Atos 9, a partir do verso 1. Nós estudamos da última vez, foi sobre um sanguíneo. Você lembra que a gente está estudando temperamentos, e os temperamentos fazem parte da personalidade, e era um sanguíneo. Alguém lembra de uma característica de sanguíneo, gente? Nós vendemos todos os livros que eu trouxe ali. Fala para mim, vai, é só olhar para o seu pastor e você vai falar o que é um sanguíneo. Fala aí, vai. Explosivo, não sou explosivo, não. Eu já explodi com alguém aqui? Não, eu nunca explodi com alguém. Amor, eu já explodi com alguém aqui? Não, né? Ah, ok. Tá. Sempre otimista. Apesar de ser São Paulino, sempre otimista. Né? Agitado. Obrigado, Enio. Muito bem, tarefa de casa foi feita. O que mais? Fala aí, amor, ajuda aí. Super organizado. Super bagunçado, né? A Cibele que me ajuda, não é verdade? Ok. O que mais? Eufórico, muito bem. E aí, então, hoje nós vamos falar sobre outro personagem, sobre Paulo. E Paulo tinha uma outra característica, ele era colérico. Colérico, né? Paulo, ele tinha características de um temperamento que eu vou te explicar agora algumas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, para ver se você é um colérico. Na nossa reunião nos lares, nas células, eu pedi para os líderes fazer o teste de temperamento. Porque qual é o objetivo nosso? É estudar o temperamento, ver o personagem da Bíblia e ver o que Jesus faz. Ok? Esse é o nosso objetivo hoje. Ver a transformação. Então, a gente está baseado num livro do pastor Tim LaHaye, o livro mais vendido do mundo sobre temperamento, chamado Temperamento Transformados. Significa o seguinte, os mais antigos vão entender muito bem isso aqui. A gente não vive a síndrome de Gabriela de Jorge Amado. Lembra? Quem lembra? Não vou perguntar quem lembra não, senão você vai ser muito velho, né? Na novela Gabriela de Jorge Amado, tinha uma música que falava assim, ó, eu nasci assim, vou viver... Não precisa cantar não, gente. Não precisa cantar. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Na verdade, você não precisa morrer, viver sendo o que você é. Não precisa. Uma vez eu fui atender um amigo meu ali no gabinete, e de outra igreja, ele falou assim, não, André, é o seguinte, lá em casa todo mundo mente, mentira é normal, então eu minto. Eu falei, não, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história. O colérico, ele é forte, o colérico é forte, ele não é agitado como o sanguíneo, mas ele tem uma opinião forte. O problema do colérico é que quando ele vai segurando, por isso que o nome vem de cólera, raiva, chega uma hora que ele explode. Deus já está falando aqui, né? Ele é uma pessoa independente, ele toma decisões sem perguntar, sem consultar, obrigado. Mas ele é um visionário, e ele é muito prático, ele não é aquela pessoa que vai tendo muito burocrático, ele é prático no fazer, e ele é muito produtivo. O problema é que o colérico é cruel, ele é dominador, ele é irado e vingativo. Ele guarda mágoa, é aquela pessoa que tem o ministério sobrenatural de ressuscitar defunto. Se você casou com um colérico, na discussão ele vai falar assim, ó, em 1982, eu amo pregar sobre isso, porque eu vou olhando só os olhares. Né? Ele é sarcástico. Sabe aquela brincadeira com fundo de verdade? Ele é autossuficiente, ele é frio e é impetuoso, ele não tem medo. E tem um personagem na Bíblia muito colérico, ele chamava Apóstolo Paulo, conhece ele? Eu comprei essa semana a coleção sobre as cartas de Paulo, linda, depois você compra, está em promoção na internet. Paulo para Todos, que chama, é um box, coisa mais linda, super promoção. E eu comprei porque vem Paulo para Todos e vem as epístolas paulinas. As epístolas paulinas são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Cartas pastorais, ele escreveu 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E cartas às igrejas, Filipenses, Efésios, 1 Coríntios, Romanos. Ele escreve as cartas. Paulo muda a história do cristianismo. Paulo é mais estudado no mundo do que qualquer outra pessoa.
Os escritos de Paulo não vão dar 70 páginas, mas existem mais teses de mestrado e doutorados no mundo sobre Paulo do que qualquer sobre outra coisa. É incrível. Mas eu queria falar sobre quem era Paulo. Paulo, lá em Atos 22:3, diz assim: Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, hebreus dos hebreus e cidadão romano por direito. Então eu vou traduzir tudo que eu falei agora para você. Naquela época, quando Jesus veio na terra, no ano ali, Jesus ele morre na cruz no ano 33, há uma divergência de calendário. O Gabriel pediu para ele colocar 30 minutos para mim. Você não pôs, então eu vou até às 9 hoje, Gabriel. Obrigado, cara. Tá? Mas você vai colocar 30 a partir de agora. Tá bom? E aí, então, Paulo, quando eles eram um judeu era treinado para ser um doutor da lei. O que é ser um doutor da lei? Os primeiros 5 livros da Bíblia eles sabiam de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Sabia de cor. Eles eram criados por um doutor da lei. E Paulo foi criado por um dos melhores doutores da lei, que era Gamaliel. Gamaliel era o único fariseu que aceitava um discípulo dele falar grego. Pra você ter uma ideia, porque todos eram obrigados a falar só hebraico. A Bíblia é escrita no Velho Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego. Em alguns momentos, há uma língua mais clássica dos judeus chamado aramaico. Ok? Principalmente, a gente falou domingo passado, o Valdo falou, né? Quando Jesus está na cruz, ele fala em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é aramaico, né? E aí, então, Paulo era o cara. Ele era um doutor da lei. E quando aparece o cristianismo, ele era zeloso. Essa palavra zelo pela lei, que é só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de repente o cristianismo começa a crescer e ele era tão zeloso que ele começa a perseguir os cristãos. Ele começa a prender a igreja. O Império Romano, junto com os fariseus, prendem, começam a ir atrás dos cristãos, que até no livro de Atos capítulo 11 não era chamado de cristão, era chamado de seguidores do caminho. Não havia o nome discípulos, cristão significa pequeno Cristo. E Paulo, lá em Atos 9, ele está indo para Damasco perseguir cristão, e aí começa a virada de chave na vida do colérico. Ok? Eu li um livro essa semana, a Cibele apresentou o Beto e a Estefânia, são amigos da gente, a gente vai celebrar o casamento deles. A Estefânia me ajudou muito na escola, nesse meu retorno, depois de 7 anos de sabático de escola, né? Ela me ajudou demais. E eu estava até vendo, gente, que a cerimônia de vocês, aqui abrir um parênteses, a gente está em família aqui, tá? Vai ser a cerimônia nossa, amor, de número 140 da nossa história. 140 cerimônias realizadas, viu? Bênção, né? Eu anoto cerimônia que a gente vai fazendo, eu vou anotando para não esquecer. E eu lembrei da Estefânia essa semana porque eu estava lendo um livro que tem muito a ver com o que ela fazia lá na escola e no trabalho que ela está agora. É um livro que não é cristão, mas ele me ajudou muito a entender uma coisa. Ele é de um psicólogo que trabalha psicologia positiva chamado Simon Sinek. Esse livro é fantástico. Se você tem empresa, Enio, se você tem empresa, lê esse livro. Entenda o seu porquê. Porque você... Aí, os nossos empresários aqui olhando para mim. Ele trabalha um negócio chamado círculo dourado. O que eu faço, como eu faço e por que eu faço. O que eu faço, como eu faço e por que eu faço. E a empresa, se ela não entender o porquê, ela não vai... Eu vejo a Tainá, nossa advogada aqui, cheia de reunião lá na empresa dela, fica postando, né? De cursos e reuniões e petições. Se a sua empresa, eu acho que tem um monte de advogado, eu vejo pelo Instagram, tá? Se a empresa não entender o porquê, ela não vai para frente, ela não tem essência. Aí você fala, uai, pastor, por que você está lendo um livro de empresa? Você tem empresa? Não, eu não tenho empresa. Mas eu peguei o livro e trouxe para a minha vida. Quando eu entendo o meu porquê, eu sou feliz nessa terra. Quando eu entendo por que eu estou aqui, eu sou feliz nessa terra. E eu fiz o círculo dourado para mim. O que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Por que eu vou sair de casa amanhã e vou trabalhar? Por que eu escolhi isso para a minha vida? Quando você entende o porquê, você acorda mais feliz. Você é mais feliz. E Paulo, ele no capítulo 9, ele entende o porquê da vida dele. Presta atenção. Eu vou ler a partir do verso 1, vai ser projetado, você acompanha comigo aqui atrás. Enquanto isso, Saulo, o nome dele era Saulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho são cristãos, ele pudesse levá-los preso para Jerusalém, em sua viagem
quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele dizia, e essa luz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você entendeu o texto? Saulo está indo para Damasco, né? E ele então está indo com cartas para prender os cristãos. Por quê? Porque ele achava que o cristianismo ia contra a lei que ele tinha aprendido. E de repente vem um clarão e ele ouve uma luz e uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E naquele momento, vamos continuar aqui, verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então naquela hora ele entende o porquê. Ele estava perseguindo o povo e o próprio Senhor se revela e lembra que Atos, Jesus já morreu, já ressuscitou e já foi aos céus. Ok? Continuando. Verso 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aí então, ele vai sendo conduzido porque ele fica cego, e ele passa 3 dias cego. E ele vai para uma casa de um homem e ele fica ali, sendo cuidado por esse homem. E Deus então se revela a outro homem de Deus, chamado Ananias, que só aparece na Bíblia nesse momento, lá no verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão: Ananias. Quem deseja um dia o Senhor te chamar numa visão? Amém? Eu desejo também. E ele falou: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então Deus falou tudo para ele, Saulo está cego, e ele viu em uma visão você chegando e orando por ele. Respondeu Ananias, verso 13, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias era tão íntimo de Deus que ele começa a discutir com Deus. Deus, eu estou ouvindo aqui no Instagram da cidade que Saulo é mau. Você não viu Saulo no TikTok? Você não viu ele, o que ele postou no Twitter? E o Senhor está me mandando ir lá. Aí lá no verso 15 o Senhor fala assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu falei que um colérico, e de acordo com os estudos, você sabe que quando um autor vai fazer um traço da personalidade de uma pessoa que ela já morreu, ele convida psicólogos e pega todos os registros dessa pessoa. Eu gosto muito de um teólogo e arqueólogo chamado Dr. Rodrigo Silva. Você conhece esse cara? Quem já ouviu algum podcast do Dr. Rodrigo? Eu te aconselho. Ele é teólogo e arqueólogo. E ontem eu estava ouvindo um podcast dele na estrada em Panápolis. Ele fala sobre uma pesquisa, ele escreveu um livro agora sobre Maria Madalena. E ele fala como ele chama psicólogos para fazer um perfil de personalidade através dos escritos. E quando as pessoas começam a escrever sobre Paulo, vem essa defesa, esse foco dele, da defesa da lei, da defesa do Pentateuco, dos 10 mandamentos, vê isso como um foco de um colérico, de uma pessoa visionária, prática, forte, cruel. Ele estava indo lá para perseguir as pessoas, dominador, autossuficiente. Mas sabe o que Jesus faz? Ele pega o cruel, o autossuficiente, o focado, e deixa ele 3 dias cego na casa de um homem, e pede para um outro homem ir lá orar com ele. E quando esse outro homem vai lá orar com ele, há uma transformação na vida de Paulo. Por que eu estou falando isso para você? Porque se Paulo foi transformado, irmão, você também pode ser transformado. Eu lembro quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quando entrou na nossa casa, o meu pai, ele era, se você acha que eu sou sanguíneo, o meu pai era um hemorrágico. O meu pai era muito nervoso, muito nervoso. Eu lembro que quando eu era criança, se começava, todo dia começava o culto do Jornal Nacional com o pastor Cid Moreira. E meu pai já fazia assim, eu tenho no meu ouvido assim,
vai começar o Cid Moreira, o Jornal Nacional. E a casa, 3 meninos, 3 filhos, todo mundo ficava calado. E ninguém podia falar nada na casa. Imagina, 3 meninos, gente. Não podia falar nada. Mas um dia, o meu pai começou a ser quebrantado por Deus. Foi quando ele conheceu o Espírito Santo, quando ele passou a orar, a ler a Bíblia, a buscar Deus no monte. Como a gente de vez em quando vai lá no Monte do Serrinho orar, meu pai ia para o monte orar. O Espírito Santo, quando Deus entra na nossa casa, a gente cantou hoje aqui umas 10 vezes, né? Essa música da Gabriela Rocha, quando Deus entra na nossa vida, a gente não faz força para mudar. Paulo começa a ser transformado. E o próprio Paulo que falava assim, ó, eu sou zeloso, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou fariseu dos fariseus, eu sou doutor da lei, circuncidado ao 8º dia. Ele escreve Filipenses, que é chamada a Carta da Alegria. Sibeli leu Filipenses aqui por coincidência, a gente nem conversou. Filipenses é chamada a Carta da Alegria, e Paulo está preso quando ele escreve a Carta da Alegria, e ele fala no capítulo 3, lá no verso 7, mas para mim, olha só, mas para mim era lucro, o que era lucro eu passei a considerar que é perda. Então, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, todos os títulos que ele tinha, ele fala, eu deixei tudo isso, mais do que isso, verso 8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu considero como esterco, está aqui escrito, ó, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Tudo que eu tinha que impedia Jesus de agir na minha vida, eu tirei da minha vida. E Paulo passa então a escrever cartas e plantar igrejas. Ele escreve carta para Roma, e ali havia uma igreja. Ele escreve carta a Tessalônica, havia uma igreja. Por isso nós temos o livro Tessalonicenses. Ele escreve carta para os Coríntios, para Corinto, os coríntios. Mas ele não é mais aquela pessoa cruel. Ele não é mais aquela pessoa sarcástica. Ele não é mais aquela pessoa colérica. Ele começa a ser preso. Paulo foi preso. Ele foi espancado até quase morte. Dizem alguns teólogos que quando Paulo é jogado fora da cidade, ele estava quase morto. Alguns falam que ele poderia até ter morrido, mas eu acho que é um quase morto. Porque o sofrimento da vida de Paulo vem para ele trazer a essência dele para o Senhor. E eu anotei aqui 5 características que afloram na vida de Paulo. Alguém aqui se identificou como um colérico e tem coragem de levantar a mão? Ou já sabe que você é um colérico? Obrigado, Aline. Acho que só você. Tem mais colérico aqui? Johnny colérico? Vanessa, na hora que vem assim, ele vai segurando. Puf! Quem mais é colérico? Ok. Olha só, 5 características que foram dadas a Paulo colérico, que o Espírito Santo deu a ele. Primeiro, amor. Romanos 10:1 diz assim, ó, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração é que Deus e que todos os israelitas sejam salvos. Aquele que queria prender todo mundo escreve aos Romanos e fala assim, eu quero que todo mundo seja salvo. Olha que lindo, mano. Deus transforma o colérico numa pessoa amorosa. Quem convive com o colérico diz amém. Amém. Falou forte, amém. Né? Ele passou a ser um cara não explosivo, ele passou a ser um cara de paz. Eu anotei aqui, ó, Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a viver em qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele fala o verso 3, que todo mundo sabe de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu a passar por toda necessidade e aquilo foi mudando o jeito dele. No primeiro domingo que nós falamos aqui de Pedro Sanguíneo, eu falei o seguinte, o que muda a personalidade a essência não muda, mas o que faz melhorar o nosso temperamento é maturidade, é como os problemas nos amadurecem. E segundo, algo sobrenatural de Deus quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Eu não sei se você conhece, ou talvez você olhe para o espelho todos os dias, como era você antes de Jesus e como é você depois de Jesus. Não é verdade? Terceiro ponto na vida desse homem que foi transformado, amabilidade. 2 Timóteo 4:11, ele escreve assim, ó,
Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o meu ministério. Vou te explicar esse texto para você entender. É a última carta de Paulo, ele está preso e ele escreve uma carta para Timóteo e fala, olha, eu quero citar algumas pessoas da minha vida nesta carta. Depois você lê em casa lá o capítulo 4, 2 Timóteo. Ele vai falando assim, ó, por exemplo, Alexandre o Ferreiro me abandonou. Orei por Tíquico e ele não foi curado. Traga-me a capa que está na casa de Carpo. E de repente ele fala para Timóteo assim, João Marcos, traga-me ele é muito útil. João Marcos, quando você lê Atos, na viagem missionária com Barnabé, ele abandona, João Marcos abandona a viagem e Paulo briga com Barnabé e eles se separam ali. Mas de repente, Paulo fala, traz esse menino que amarelou na viagem, traz esse menino que fez eu brigar com meu amigo, porque ele é muito precioso para mim. Sabe o que ele está falando aqui? Ele era perdoador. Gente, colérico não é perdoador. Eu falei aqui, colérico levanta defunto na discussão. Colérico fala assim, eu lembro do que você fez no verão passado. Mas de repente o colérico, quando tem Jesus, ele se transforma. E João Marcos, você sabe quem que é esse menino João Marcos? É o autor do Evangelho de Marcos. Porque ele foi amado e perdoado. Você quer viver bem? Perdoa as pessoas. Libera elas. Quem é preso, quem te fez mal, às vezes nem sabe. E se sabe, está rindo de você. Mas sabe quem está escravo e algemado? Quem guarda mágoa. Libera as pessoas. Talvez essa noite à noite você fale assim, ó, eu estou liberando perdão de quem me fez mal. Eu quero viver em paz. Eu quero andar daqui para frente. Eu não quero mais olhar para trás. É isso que o Senhor faz. Eu anotei também aqui que um homem racional, prático e produtivo se transforma num homem de fé. Atos 27, verso 25 diz, assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Sabe quando é isso aqui que acontece aqui? Ele está num barco, ele está indo num barco, ele está indo ser julgado em Roma, e eles passam por uma tempestade e vem um naufrágio. E ele vai para a ilha de Creta. O célebre texto de Paulo na ilha de Creta. E chegando ali, eles ficam 3 meses naquele lugar. E quando ele vai nadando nos escombros, tipo aquele filme Titanic, tá? Ele vai andando e chega na praia, uma cobra vem e pica ele. E ele queima a cobra no fogo. E aí alguém chega para ele e fala assim, olha, o pai do governador está doente. E ele ora pelo pai do governador e ele é curado. E toda aquela ilha conhece Jesus por causa do naufrágio dele. Talvez o naufrágio da sua vida é para você chegar perto de alguém que está precisando de Jesus. Talvez o seu carro dá um problema num lugar. Eu lembro uma vez que eu saí de casa e meu pneu estava furado. E eu parei no borracheiro, já encostei no borracheiro. E ele falou, segunda-feira, hein, meu senhor, já está com o pneu furado. Eu falei assim, cara, a única explicação que eu tenho para isso é que você está precisando de uma oração. Aí ele começou a rir, aí como é que você sabe? Eu falei, para Deus furar meu pneu, porque não foi o diabo, foi Deus. O borracheiro deve estar precisando de uma oração. Ele falou, eu estou precisando de um monte de oração. E eu orei pelo borracheiro. E ele consertou meu pneu. E eu entrei no carro e falei assim, Deus, que o médico não precise do Senhor hoje. Né? Deixa eu ir trabalhar. Às vezes está acontecendo algo ruim na sua vida, porque Deus está te levando a lugares para você abençoar pessoas. Paulo, ele então se transforma num homem de fé. O colérico vira homem de fé. Uma fé tão grande que muda a história da igreja. Completamente. Paulo também se torna uma pessoa humilde. Vou ler 2 Coríntios 12. Se você quiser projetar, Richelle, 2 Coríntios 12, 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei se você já foi visitar um hospital, mas eu acho que é uma experiência que todo mundo um dia precisa ir, visitar um enfermo no hospital. E eu lembro uma vez que tinha uma menina da nossa igreja, quando a gente estava no outro bairro, ela tinha uma doença genética, uma doença que gera muita dor, ela chama anemia falciforme. E quando vem as crises, tem que tomar morfina.
E aí, então, me mandaram um recado: pastor, vai lá no Hospital das Clínicas, a moça está lá, a fulana está lá. E eu cheguei lá e levei minha carteirinha de autorização. A gente anda com a carteirinha que autoriza a gente a entrar nas enfermarias. E eu entrei na enfermaria e fui andando, e lá, não sei se você já foi no Hospital das Clínicas, é gigantesca as enfermarias. E aí foi chegando ali e eu fui perguntando para as enfermeiras: vocês conhecem, eu esqueci o nome da menina, vocês conhecem a fulana? Ah, sim, vou te conduzir até lá. E quando a gente chega lá, a enfermeira fala assim: o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei: olha, ela é da nossa igreja, essa jovem, e ela tem sentido muitas dores. A mãe mandou uma mensagem para a gente orar, para Jesus curar ela, para ela sair daqui. Aí a enfermeira me falou assim: tem jeito de você não orar hoje? Eu falei: não. Porque essa menina é uma luz nesse lugar. Eu falei: como assim? Ela não está tomando morfina. Ela senta e ela começa a cantar. E ela começa a andar pelos corredores e a orar pelas pessoas, puxando lá aquele... Iana, como é que chama aquele negócio lá? É soro? Eu chamo de soro, mas não é soro, quando é medicamento pendurado. Medicamento pendurado no suporte. No suporte. E ela vai arrastando aquele negócio e ela vai orando pelas pessoas e ela vai alegrando o ambiente. A enfermeira falou assim: eu não quero que ela saia daqui, eu quero que ela more aqui. Eu falei: ela não pode. Ela não pode morar aqui. Ela tem que ser curada, ela tem que estudar. Nós temos algo diferente em nós. Nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos que existe um outro lugar. Nós sabemos que nós vamos para um lugar muito melhor. Que o nosso tempo aqui é contado. Mas que existe um caminho. Quando Jesus estava na cruz, ele estava ali para nos representar. Paulo entendeu isso. Paulo é chamado de apóstolo porque ele tem as credenciais para ser um apóstolo. Paulo é o único apóstolo dos 12, tirando aquele grupo que Paulo não andou com Jesus, gente. Paulo não caminhou com Jesus. Paulo, quando ele viu Jesus, foi na visão indo para Damasco. E ele é transformado por Jesus. E aquele colérico passa então, repetindo, a ter amor, a ter paz, a amabilidade, a ter fé, a ter humildade. E ele escreve coisas que vão mudar a nossa história. Eu fui anotando, preparando esse estudo sobre todos os textos que eu já falei, que nós estudamos aqui na igreja ou na nossa vida cristã. Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala uma coisa que é impressionante. Ele fala o seguinte, lá no capítulo 5, se você quiser ir me acompanhando, Richelle, me perdoa que eu não te passei a relação de textos, né, hoje. No capítulo 5, ele fala o seguinte, lá no verso 22, mas o fruto do Espírito é... Olha o que o colérico está falando. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. O colérico está falando assim, ó, o último que ele fala, domínio próprio. O cristão, ele se autogoverna. Ele se autogoverna. Ele controla o sentimento dele. Nesse livro que eu estava lendo, o autor do livro fala que nós devemos encontrar o nosso porquê e devemos sempre trabalhar a nossa mente para que nós possamos conseguir as coisas. Por exemplo, você tem que repetir assim, transformar sua mente, eu vou conseguir. Eu estava numa palestra esses dias e a palestrante falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, eu tenho frases de efeito na minha vida e vou ensinar para vocês, não era nada cristão. E ela falou assim, aonde eu colocar as plantas dos meus pés, Deus vai me dar por herança. Eu falei, peraí, eu conheço essa frase de efeito. Josué capítulo 1. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia tem o segredo da nossa vida. Lá em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, ele fala assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Como é que eu transformo a nossa mente? Você sabe como é que você transforma a sua mente? Eu quero te dar uma dica hoje para você dormir bem. Vou te dar a dica para você dormir feliz e amanhã você vai falar assim, André, deu certo. Manda um zap, André, deu certo. Quantos aqui deitam na cama e ficam com a mente projetando coisas? Levanta a mão igual eu aqui. A Cibele sabe, né, amor? Domingo para segunda, né, amor?
Quando você bate a mão na cama assim, cadê meu marido? Eu estou lá na sala, 3 horas da manhã, né? Na adrenalina. Você sabe quantas palavras o seu pensamento produz por minuto? Quantas? 4.000 palavras. Não que você fala, você produz. Sabe quantas palavras você lê por minuto, em média, quem lê bem? 200. Então eu vou te dar a tática para você dormir bem. Você não vai levar o celular para o lado da sua cama. Diga amém. Eu não vou perguntar quem dorme com o celular do lado. Não vou pedir para levantar a mão. Aí você vai fazer o quê? Você vai comprar um livro. Você vai ler a Bíblia. Porque quando você, presta atenção, quando você está na tela, você está produzindo, você está acelerando, a luz acelera a sua mente. Você vai agitando a sua mente. E aí altera um monte de substâncias químicas. Mas quando você lê, sabe o que acontece quando eu deito na cama e começo a ler? Fala para mim. Mas dá sono, André. É para isso mesmo. É para desacelerar. E a Bíblia está falando o seguinte aqui, ó. Transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O melhor livro de cabeceira é esse aqui, ó. Que você vai lendo e Deus vai desacelerando a sua mente. E você vai alimentando a sua mente. E você vai experimentando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível um sanguíneo ser mais calmo, como Pedro. É possível um colérico, como Paulo, não ser explosivo. É possível. Fala, meu querido e minha querida irmã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Isso faz com que o YouTube jogue para mais pessoas. E se você quiser adquirir o livro Temperamentos Transformados, do pastor Tim LaHaye, o livro que mais vendido sobre essa questão de temperamentos e a transformação feita pelo Espírito Santo, é só clicar no link aí na descrição do vídeo e você pode adquirir esse livro e ser abençoado. Deus te abençoe e até a próxima série.